Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a quarta semana do PET, volume 5. Bom, imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Então, vamos ver alguns textos aqui para servir de inspiração para a sua criação. Primeiro texto, rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Segundo texto, não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Aí tem alguns itens aqui, ó. Não jogue lixo na rua, não faça de terrenos lixões, coloque o lixo em sacos plásticos, respeite o horário de coleta. E o texto 3, seja consciente, não jogue lixo na rua. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia de coleta. Bom, o que você vai fazer? Nós temos aqui uma tabela. Você vai falar para cada um dos textos quais são os recursos visuais que foram utilizados. Quer dizer, o que colocou, o que tem de imagem aqui, como foi utilizada a imagem para fazer a campanha. No segundo item aqui, o tipo de linguagem, figuras de linguagem, registro formal ou informal. Então, o que foi colocado em cada um dos textos? Né? Se tem uma linguagem mais formal, uma linguagem informal, né? Próxima ali da fala, próxima da linguagem coloquial. Se utilizou recursos de linguagem, por exemplo, figuras de linguagem, rima, tá? Então, o que foi colocado? E recursos persuasivos. O que é isso? Se foi colocado, por exemplo, uma ordem, um conselho, tá? Então, o que foi utilizado em cada um dos textos? Atividade 2. Agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais. Use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Então, nos moldes daqueles textos que vocês acabaram de ver, vocês vão fazer aqui uma campanha de conscientização. Tá? Pode desenhar, pode recortar desenhos, né, de revistas, que vocês quiserem. Tá? Faça uma frase, né, com uma letra com um estilo bem bonito. Tá? Então é isso. Já tem mais uma atividade aqui, ó. Então, leia as informações sobre o texto argumentativo. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. E a conclusão? A conclusão é um artigo de opinião, de um artigo de opinião, costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto
e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no texto. Então, o artigo de opinião tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você expõe o assunto e dá a sua opinião. No desenvolvimento, você vai apresentar argumentos que comprovem a sua opinião sobre aquele assunto. E na conclusão, você vai retomar o assunto que você retomar a sua ideia na conclusão, né? Você vai confirmar essa ideia e também apresentar uma solução para esse problema que você destacou, ok? Então, ele tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos. Um para a introdução, um ou mais para a argumentação, você pode ter mais de um parágrafo na argumentação, né, no desenvolvimento, e um para conclusão. Então, no mínimo, 3 parágrafos esse texto tem que ter. Bom, agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, você vai escrever uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Então, aqui tem alguns exemplos de artigo de opinião que vocês podem pesquisar, tá? Então, tá aqui alguns sites aqui para vocês pesquisarem. Então, tá aqui o espaço, né? E isso é tudo, certo? Tchau!